Cara, o assunto seita, ele me interessa demais, cara. É um assunto que eu fico bem fascinado. E você já teve alguma experiência pessoal com seita, ô Ronin? Ah, eu já tive. Eu não vou falar seita, porque não sei se isso. Não sei se esse nome serve pra bagulho de macumba. Serve? Acho que serve, né, cara? Não, que eu lembro que teve uma vez, mano, criancinha, tá ligado? Tinha aquele negócio de São Cosme e Damião, né? De, sei lá, pegar Putz, os doces. sei. Comia pra caralho. Mesmo eu sendo crente, comia pra caralho Cosme e Damião, cara. Ficava roubando lá dos padres. Então, na época, tipo, eu ia pra igreja e tudo assim, mas não tinha religião, né? Porque meu pai também nunca teve, assim, uma religião que falou, eu sou tal coisa, né? Então eu também nunca tive, mas nesse negócio de São Cosme e Damião, andava pelas ruas lá com o pessoal pra jogar bola, pra dar um rolê. Aí sempre que eu encontrava bala, assim, de macumba, eu pegava, mano. Eu era bem loucão. Nessa época Porra. de São Cosme e Damião. Aí, cara, teve uma mulher que eu conheci, que ela era mãe de um colega que tinha feito amizade recentemente lá onde eu morava, né? Que ele se mudou lá, fez amizade com a gente, mas a gente não sabia que a mãe dele era macumbeira, né, cara? Aí, do nada, a mãe dele chegou e convidou a gente. Vai ter um. Eu não lembro a palavra que ela falou, não me recordo, mas ela convidou a gente pra ir num bagulho de terreiro. E eu crianção, mano. Na época eu tinha o quê? Uns 9, 10 anos. Era bem molequinho. Aí eu cheguei assim, olhei, todo mundo vestido de branco, umas pessoas fumando cachimbo, umas pessoas, tipo, sentadas assim, meio que parece que tava dopada, sei lá, um bagulho mó estranho. O local tava meio escuro, não tava. Tipo, tinha poucas luzes, tinha uma luz na entrada, e acho que uma ou duas lâmpadas no máximo, numa garagem grandona. Aí o povo todo de branco lá, com bandana, essas coisas assim. Aí eu, criança, olhando aquilo, eu falei, mano, que porra é essa, velho? Pô, é bizarro, cara. Porque o jeito que eles chamam a gente foi por doce. Não, aqui lá vai ter doce, vai ter pipoca, vai ter não sei o Vai quê. ter. Aí você. Doce do Aí. Exu. Então. Aí você sabe como é que é criança, Exuclete. né? Exu. Pode crer. Aí eu cheguei lá, mano, tipo, tinha mesa com comes e bebes também. Aí eu já cheguei lá comendo alguma coisinha, aí foi eu, né? Mais uns dois amigos meu lá de época, que a gente jogava bola e tudo. Aí, beleza, né? Eu cheguei, mas já senti aquela atmosfera meio pesada, já senti alguma coisa meio ruim assim, mas não sabia o que era, né? Aí chegamos lá, a gente comeu e tudo. Aí alguns pessoais chegou na gente assim, começou você é da onde? Filho de quem? Não sei o quê. Mora por aqui mesmo. Começou a puxar assunto. Aí depois do nada, cara, falaram assim: as crianças ficam naquele canto ali que agora é hora dos adultos. Aí eu lembro que eu fui pro Eita. cantinho. Mano, foi foda. Eu lembro que eu fui pro cantinho assim. Aí tinha. Fui bem pro cantinho da mesa, né? Que tinha os doces, negócio. Aí fiquei comendo lá algumas coisas. Aí do nada, cara, começaram a fazer tipo uma roda de pessoas lá. Aí uma pessoa ia pro meio, aí as pessoas começavam. Aí trouxeram batuque, trouxeram um monte de coisa, começaram a batucar, tá ligado? Aí ia tipo uma pessoa pro meio da roda, aí começava a ficar girando a cabeça, girando o corpo. Caralho. Aí deitava no chão, começava a se rolar. Aí tinha um maluco que ele ia pro meio da roda assim, aí ficava. Ele acendia um isqueiro e ficava assim, com a parte da palma da mão para baixo com fogo, assim, meio que queimando a mão. E ele ficava tipo uns minutos assim com esse fogo na palma da mão, mano. Parece que não Caralho. sentia porra nenhuma. Aí as pessoas começavam a se contorcer. Aí depois eu lembro que terminava esse negócio deles ficar se apresentando no meio da roda. Aí eu lembro que quando eu cheguei, eu não tinha visto, mano. Era um senhor bem preto, mano. Pensa num cara preto, velho. O cara Filha da parecia, sei puta, lá. cara. Quer derrubar a porra do programa, caralho? Não, o cara era preto, mano. Ele era negão. Pô, velho. Mas, Tá, mas, era um, bom. mas era um negão bem negão, tá ligado? O maluco eu não via, cara, porque o ambiente já tava meio Você não escuro. viu? Tá E escuro. era um veinho que ficava sentado numa cadeira. Acho que ele era líder daquela porra, não sei.
Aí depois que as pessoas Porra, não tem um desfizeram a branco roda... velho na macumba, né, cara? Só tem a porra do preto Não. velho. Não tem um branco velho, né, cara? Não, era uma. É por isso que eu tô falando, cara. Eu não tinha visto esse cara quando eu cheguei. Eu fui ver depois, quando desfizeram a roda e fizeram uma fila. E começaram a meio que pedir bênção pra ele, que ele ficava com a mão assim, né? Como se fosse bagulho de bênção. E com charutinho na boca, mano. E ele, eu lembro até hoje, o filho da puta tava com um terno todo branco. Por baixo meio que uma camisa preta e uma gravata vermelha e uma boina branca. Tipo aquele chapeuzinho de samba, sei lá, branco, tá ligado? E com Sim. um sapato preto. Aí eu Só olhei chama aquilo chapéu ali. coco. É, então. Aí eu olhei aquilo ali e falei, mano, que porra é essa, velho? Aí o pessoal chegava nele, começava a falar que nem criança. Ah, papai, não sei o quê. Você já assistiu Cidade de Deus? Já, mas há muito tempo, cara. Tá ligado aquela parte que o Zé Pequeno chega lá, ah, papai, não sei o quê, o cara começa a falar como se fosse uma criança? Você se lembra dessa parte do filme? O ouvinte aí que eu ouvi, o ouvinte aí que eu ouvi vai lembrar dessa parte. Ele falava igual, mano. Ah, que papai vai abençoar, que não sei o quê. Papai vai abrir uns caminhos pra você. E eu olhava aquilo ali e eu falei, puta que pariu, velho. Onde é que eu tô, mano? Quero sair daqui. E daí, nessa hora, mano, o ambiente ficou mais pesado ainda, mano. E o foda é que só eu que senti esse negócio. Eu vi que os meus outros amigos e até o filho dessa mulher macumbeira ficou de boa, mano. Ficou, tipo, brincando lá normal e eu paralisado olhando aquilo. Falei, caralho, mano, que porra é essa, velho? Aí de lá pra cá, mano, já recebi alguns outros convites pra ir em macumba, essas coisas assim. E eu nunca fui mais não, porque essa porra aí me chocou, mano. Não gostei não, bicho. O bagulho foi foda, cara. Cara, teve uma época na minha vida, lá pra, acho que era 2010 mais ou menos, que eu tava numa busca pela religião perfeita. Então eu saí andando em várias igrejas lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Então eu passei pela Assembleia de Deus, eu passei pela Católica, eu passei pela Pentecostal, eu passei, deixa eu ver, pela Batista. Aí, o que faltava pra mim? Faltava, na verdade, a quadrangular, né? Que tem uma... Não sei se você já ouviu falar na igreja quadrangular. Já ouviu falar essa porra? Não. Aí, nessa época, eu trabalhava em um açougue. Eu era... Acho que era o meu segundo emprego na época. Eu tava trabalhando em um açougue. E tinha um gago que trabalhava comigo. O cara era muito gago. Ficava travando toda vez que falava comigo. Era muito engraçado. Era tipo... Caralho, cara. Você definiu bem, cara. Puta que pariu, irmão. Era o David Brasil, cara. Igualzinho, cara. Porra, mas acertou em cheio. Aí, eu lembro que, assim, eu lia muito a Bíblia na época. Uhum. Aí o rapaz começou a puxar assunto bíblico, botar umas músicas doidas lá pra gente escutar no trabalho. E aí comecei a puxar de assunto bíblico com ele. E aí ele começou a falar assim, não, irmãozinho. Ele me chama de irmãozinho. É porque eu sou testemunha de Jeová. Eu falei, caraca, é sério? Você é testemunha de Jeová? Pô, cara, eu nunca fui numa igreja da testemunha de Jeová. Aí ele, salão do reino, irmãozinho. Aí eu, beleza, vamos lá pro salão do reino. Aí o que aconteceu? Ele não podia me levar, porque assim, ele morava do outro lado da cidade, morava muito longe de onde eu morava. O que ele falou? Ele me escreveu uma carta de indicação entregar no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, mais próxima da minha casa, que era uma que ficava até do lado do Senai, eu lembro. Aí eu passei de ônibus e vi aquela igreja lá, né, que é o Salão do Reino. Aí eu falei, cara, eu vou entrar nessa porra pra ver como é que funciona. Aí eu peguei a carta que ele escreveu, perguntei quem era o ancião. É muito engraçado o negócio de ancião. Cheguei lá, entreguei... Rapaz que não era nada ancião, cara, devia ter uns 40 e poucos anos, não parecia ser ancião. Mas, beleza. Aí o cara falou assim, bom, agora vai começar o seu treinamento. Falei, porra, treinamento, cara, eu vim aqui só pra ver como é que era, né? Pra lutar o UFC não, cara. Aí, porra. Aí, bom, beleza, né? Os caras começaram a me entregar um monte de livro, cara. Livro e revistas, cara. Não, lê isso aqui, lê isso aqui, lê isso aqui, lê isso aqui, lê isso aqui. E aí eu levei pra casa, né? Comecei a ler o negócio e tal. Aí eu cheguei em casa e li algumas coisas. Aí era tudo bem colorido, saca? Aqueles livros bem coloridão mesmo. E tinha até uns assuntos que eu vou te confessar que eram bem bacanas. Era bem interessante de você ler.
Então, eu gostei bastante disso. E aí, no outro dia, eu fui, caraca, bacana, vocês têm uns assuntos meio based aí. Vamos lá, eu quero ir numa reunião, que era chamada reunião, né? Uma coisa bacana dos Testemunhos de Jeová é que uma coisa que eu pelo menos nunca vi em nenhuma igreja, mas, digamos assim, um culto no Testemunho de Jeová é o mesmo em todos os lugares do mundo. Por exemplo, se hoje eles vão falar sobre, sei lá, digamos, eles vão falar sobre João 3,16 hoje. É um exemplo, né? Em todo lugar do mundo vai estar tendo a mesma pregação, João 3,16. Ô, louco! Isso é bem... Como? É interessante. É interessante isso, porque é uma coisa que já é... Eles chamam a torre de vigia, que é, digamos, como se fosse digamos assim, um órgão, né? Eu tô falando de uma forma bem chula, que monitora todo o conteúdo dos Testemunhos de Jeová. É como se fossem os Illuminatis deles. É como se fossem os Illuminatis deles. Eles meio que mandam tudo que tem que ser dito, tem que ser pregado em todas as igrejas É tipo Oi? uma seita dogmática, né? Cara, é um bagulho bem louco, cara. Ô, louco! Mas as coisas ainda vão ficar mais loucas ainda, você vai ver. Aí, beleza, eu comecei lá, eu jovem, comecei a participar das reuniões. E aí, eu ganhei o meu próprio ancião pra ficar me dando aulas. O cara ficava Mestre me dando aulas. Kami. O mestre ancião, o cara ficava... Eu ia lá, acho que era 4 vezes por semana, que eu ia lá pra estudar com um dos anciãos. E aí, eu nem lembro mais o nome dele. Eu devo ter ainda um e-mail dele, que eu trocava bastante e-mail com ele. Mas, enfim, aí a gente começou a estudar. Ele me dava um monte de livros, de revistas. Eu estudava pra caramba. Uma coisa interessante também sobre os Testemunhos de Jeová é que eles não usam, digamos assim, louvores gospels, assim como você tem... Tipo, igreja evangélica, tipo Aline Barros, sei que lá, essas cantoras gospels, esses cantores gospel, eles não usam porque eles têm o próprio livrinho de cânticos. Então, eles são totalmente contra ao meio gospel, que eu acho uma coisa até based, porque o meio gospel é uma merda, cara. Tinha uma igreja que eu ia que eles davam um livrinho assim pra gente. Eu acho que você deve... Era a harpa cristã, não, que você tá falando? Isso. A harpa cristã é da Assembleia de Deus. Eu acho que eu tenho uma aqui até hoje. Deve estar guardada na gaveta aqui. Juntamente com o livro do Novo Testamento, né, que eles dão também. Não, no caso eu lembro que foi uma tiazinha que ela sempre queria que eu fosse pra igreja. Ela sempre me chamava. Era aquelas tiazinha bem fervorosa. Não tinha TV em casa, não tinha nada. Era só, sei lá, a cama dela, o fogão, tipo, e a Bíblia, tá ligado? Era bem minimalista aquela tiazinha. Na época eu via ela como louca, mas hoje em dia eu vejo que aquela tiazinha era based, mano. Caraca. A tiazinha era foda. Era devota total. Você falar que a tiazinha era based, eu só fico pensando em putaria, irmão. Eu fico pensando se ela não tirava roupa, se ela não dançava de máscara, pô. Não, mano, a tiazinha era foda, caralho. Na época que eu conheci ela era bem dogmática. Era foda mesmo, cara. Ela era bem dogmática mesmo, mano. Não tinha TV em casa, ela só ouvia rádio assim, na parte que tinha, né, AM. Ela nem ouvia FM, só ouvia AM. Que tinha algumas rádios lá que falava sobre igreja, essas coisas assim, ela só ouvia isso. Eu lembro que ela ficava tricotando e ouvindo a rádio. Aí parava, tipo, agora é hora de orar. Ela parava, orava. Agora é hora de não sei o que. Ela parava e tudo que ela fazia, ela colocava Deus na frente. Mano, pelo amor de Deus, foda. Cara. Se algum ouvinte doente estiver escutando isso aqui, faz uma arte ou uma montagem da tiazinha com uma Bíblia, pelo amor de Deus, cara. Verdade. Eu tenho que ver essa porra, cara. Faz uma fanart aí. Bom, quando eu tava frequentando a igreja da Testemunha de Jeová, comecei a estudar e eu ainda não podia frequentar os mesmos cultos que as pessoas normais. Olha só, eu era meio que, digamos assim, eu era um fiel em treinamento. Eu não podia participar dos mesmos cultos que todo mundo podia participar. E era uma coisa bem estranha, sabe? Eu perguntava, mas por que eu não posso participar ainda? Não, porque você tem que aprender muito, senão você tá muito perdido, você acabou de entrar. Parará. Só resposta rasa, né? Bem raso, né? Até que eu consegui finalmente, digamos assim, o meu aval, a minha permissão de participar de verdade de um culto, né? E nesse dia, irmão, foi do caralho, porque aconteceu uma presepada muito boa. Logo no primeiro dia que eu fui como testemunho de Jeová. Eu não era testemunho de Jeová, porque pra ser testemunho de Jeová eu tinha que passar por um treinamento bem grande ainda. Eu ainda tava no level 1. Mas eu podia ir no culto.
E aí, eu vi uma coisa muito louca, cara. Que era o seguinte, eu tava lá, e aí de repente entrou uma loura, uma mina gata até, uma novinha, devia ter uns 19 anos, mais ou menos. Cara, entrou a mina gata, e aí o meu ancião tava do meu lado, né? E, na verdade, não era o ancião, não. Acho que o ancião não tava do meu lado, não. Quem tava do meu lado era outra pessoa que tinha me apresentado. Não sei se era um rapaz que ele me apresentou, eu não lembro agora. Bom, eu sei que quando essa mina entrou, o rapaz falou assim, não fale com ela, não olhe pra ela, finge que ela não existe. E aí eu fiquei, poxa, mas por que não? Beleza, fiz o que o cara falou, né? Caralho, maluco. Você acredita que essa mina foi pro culto, mas ninguém podia falar com ela, ninguém podia olhar pra ela, ninguém tinha que fingir que ela existe porque ela foi banida da Testemunha de Jeová e os caras não proibiam ela de entrar no salão do templo, mas era como se ela não existisse, ela foi meio que apagada. Cara, ela mas foi você sabe banida. o motivo? Não, eu não podia perguntar. Eu até perguntei, mas o cara não me contou. O cara não me contou o pecado dela. Porque assim, uma vez que você vira Testemunha de Jeová, se você não anda na linha, se você faz alguma merda, você é banido lá da seita e os caras não te respeitam mais. Você fica invisível aos olhos do cara. Você pode estar agoniando, você pode estar morrendo no meio da rua e os caras vão passar e vão olhar e não vão nem olhar pra você, entendeu? Então isso aí não é pra todos, não, porque quando eu trampei numa empresa, a minha chefe era Testemunha de Jeová, tá ligado? Aí, tipo, ela sempre falava, não, Deus isso, Deus aquilo, Testemunha de Jeová não faz isso, Testemunha de Jeová não faz aquilo. Aí ela falava assim, que Deus é isso, Deus é aquilo, testemunha não doa sangue, testemunha guarda não sei o que dia. Tipo, tinha uma doutrina do caralho, tinha uma sequência de regras de fazer o que não fazer, e, tipo, ela era cheia de dar lição de moral nos outros. Só que aí depois eu fui descobrir, mano, que ela saía com as amigas dela, né, que era também funcionária da empresa onde eu trampava, pra comprar lingerie, comprar KY, comprar plug anal, esses bagulho. Aí, tipo, ela nunca foi expulsa de lá, mano. Ela sempre mas vai ver, vivia na putaria. Vai ver, não ficaram sabendo, mas eu não tô entrando no mérito que todo Testemunho de Jeová é santo, não, pelo amor de Deus. Acontece sim, que... eu entendi, mas... Caralho, essa mulher deve ter feito algo bem... Então, eu não sei o que ela fez. Até hoje eu não sei, porque os caras não me contaram, não. Deve ser um pecado sexual, aposto. Ou foi adultério, talvez ela traiu o marido, alguma parada assim, cara. Foi um bagulho bem pesado, porque ela ficou invisível. Engraçado que ela até chegou com a mãe dela, né? Ela veio com a mãe dela, a mãe dela tava meio que abraçada a ela e botaram uma espécie de véu. Não é que um véu, era um chale mais ou menos na cabeça dela. E aí... ela sentou num canto bem isolado da galera e ninguém falava com ela. Era como se ela não existisse. E eu achei aquilo muito louco, cara. Muito louco. Aí no outro dia eu até conversei lá com o Gaguinho. Porra, cara, eu vi um bagulho muito estranho, cara. A mina lá, os caras não podiam falar com ela. A mina era igual que fosse visível. Aí o cara falou, é assim mesmo, cara. E é assim mesmo, e tem que ser assim porque Jeová odeia o pecado. Jeová odeia quem é traidor. O cara falou um negócio, cara, era bem assustador, cara. Acontece que eu continuei estudando e depois de um tempo eu fiquei meio preguiçoso. Porque assim, você tinha que fielmente estar em todas as reuniões, cara. E aí teve um tempo que eu tava meio preguiçoso. Aí eu simplesmente ignorei e foda-se, nunca mais voltei. Eu já tinha saído do emprego da açougue, então não tive mais contato com o Gago. Na verdade, o meu ancião me mandou vários e-mails perguntando por mim, mas eu nunca mais respondi. E essa é a minha breve história como Testemunho de Jeová. E eu fiquei lá por quase um ano, cara. Então, alguma pergunta que você falou? Mas o que você tira desse um ano aí de aprendizado? Não tira porra nenhuma? Não tirei porra nenhuma, cara. Só sei que foi uma experiência bem louca. Bem louca. Foi legal e tal, foi legal, mas... enfim, não era o que eu tava buscando. Já que você foi... eu queria fazer uma pergunta, mano. Por que vocês ficam indo de porta em porta e vocês enchem tanto o saco pra ser atendido, cara? Porra, cara, eu fui muito em porta, cara. Porque, tipo assim, eu fui para vários congressos e era bem engraçado, porque a esposa lá do ancião me levava de carro, ela me buscava da minha casa. Você vê que os caras, para recrutar a gente, eles são bem proativos, né? Ela e o cara iam lá na minha casa, me pegavam de carro, me levavam lá pra puta que pariu, que era um negócio bem isolado, num campo lá. E aí tinha vários congressos e tal. Aí a esposa do cara fazia um lanche pra gente, parará.
e tinha vários treinamentos pro pessoal. Inclusive, o que eles chamam de campo, né? Que é o que você vai, bate porta e porta. Mas, na verdade, eu vi isso, mas eu não podia. Eu podia só acompanhar. Eu acompanhava alguém mais velho. Meio que um aprendiz, né? Meio que um aprendiz. Eu acompanhava alguém mais velho. E essa pessoa ia comigo. E aí a gente batia de porta em porta. E aí entregava lá as revistinhas, né? Putz, eu não lembro mais como é que era o nome das revistinhas, cara. Eu tinha um nome pras revistinhas, eu não lembro mais agora. Aí várias, né? Não, mas era... Eu acho que era a Torre de Vigia mesmo o nome da revistinha, não lembro agora. Aí a gente entregava na mão da pessoa, e se a pessoa quisesse entrar pro grupo, ela iria pra o Salão do Reino mais próximo, entendeu? Então era basicamente isso. Mas o que eu tiro tudo isso? Porque não foi nenhuma religião que tipo assim, que me chamou, que me deixou impressionado e falou assim, caraca, essa é a religião que eu quero. Porque naquele tempo eu tava rodando de porta em porta, ótimo, de igreja em igreja, querendo uma religião que realmente eu fizesse sentido pra mim. No fim das contas, a única coisa que faz sentido pra mim é seguir a Deus do modo que eu sigo mesmo, sem estar vinculado a nenhuma igreja, fazendo as minhas orações e tentando ser a melhor pessoa que eu posso. Mas no caso, assim, de você ser um testemunho de Jeová, eu fiquei sabendo que, tipo, vocês não podem doar sangue, né? Essas coisas assim, que nem você falou aí mesmo, né? Pode ter uma pessoa que foi meio que excomungado, pode dizer assim, deles? Pode ser. Eu acho que a doação de sangue daria, digamos, um banimento também, cara. Mas não assim, sei. Cara, isso... Mas tá na... Por exemplo, eu nunca li a Bíblia toda, mas tá lá na Bíblia que, tipo, você tem que amar o seu semelhante, ajudar, essas coisas assim. Tipo, nesse caso aí, mesmo se a pessoa tiver morrer... Por exemplo, você vai fazer a transfusão de sangue, só você tem aquele tipo de sangue da pessoa. Mas você é testemunha de Jeová. Se você doar é como se tivesse pecado contra Deus? É tipo isso pra eles? Sim, peraí. Caralho, mano. Que loucura. Aqui, Atos. É o livro de Atos 15:29. Abstende-vos do sangue. Eles usam esse versículo justamente que é pra falar que você não pode usar sangue, você não pode receber sangue, você não pode comer sangue. Aí várias pessoas... Vê uma piada na mente. Imagina um testemunho de Jeová vai... menstruado. Não, eu ia... pode ser também. Eu imaginei, o testemunho de Jeová vai lá cortar uma cebola, tá ligado? Corta o dedo, aí sem querer vai chupar o dedo, tá ligado? Puta, e agora fudeu. Mas eu acho que é o sangue de outra pessoa. Eu acho que seu próprio sangue não tem caô, não, cara. Então fudeu, então. Pô, aí, já que você... testemunho de Jeová, nunca chupa uma xota menstruada, hein? Cara, já pensou? Você acabou de casar, você casou com a mina, aí beleza. Aí na hora que vocês vão, na hora da lua de mel, vocês estão lá no bem bom, aí vai lá, você chupou e poxa, tá uma menstruada e fudeu. Aí, meu irmão, aí você pecou agora, você vai morrer. Cara, eu vou falar pra você, mano, tipo assim, eu nunca fui a fundo de entender testemunho de Jeová, porque eu sempre peguei raiva desse tipo de pessoa, porque, mano, era aquela domingo de manhã acordando geral, né, cara? Mano. Não, eu tentava ser educado, mas chegou uma época da minha vida, mano, que eu comecei a ser bruto, mano. Que eu já não aguentava mais, cara. Era todo domingo. E, tipo, eles sabiam que, por exemplo, era sempre os mesmos que vinham na minha casa. E eles sabiam, mano, que eu não gostava de atender eles. Mas não, eles insistiam. Cara, o pior é que eles sabem mesmo. Eles fazem de filha da puta. Eu lembro quando eu lembro quando eu tava saindo lá com eles, né? Aí tinha uma mina que falava assim... Não, era um cara, na verdade. Era o grupo. Os homens iam com os homens e as mulheres iam com as mulheres. Era sempre assim. Aí o cara falava assim... Olha, se liga só que esse aqui é filha da puta. Na verdade, ele não falava filha da puta, porque você testemunho de Jeová não xinga, né? Mas ele falava, esse aqui é brabo, sei lá. Aí, ou seja, os caras já sabiam que ia dar merda, mas os caras faziam de propósito, cara. Foda, velho. Os caras é muito filha da puta, vai tomar no cu, tio. Os caras sabiam que eu não queria atender, mano. Sabia. E tanto é que na época eu lembro que eu ficava tão puto que as pessoas falavam assim: quando o testemunho de Jeová chegar na sua casa, fala essa tal frase. É que eu não lembro agora de cabeça. Mas aí eu chegava no testemunho de Jeová e falava essa frase e eles... tudo bem. Tem um bom dia. E ir embora. Essa frase sempre fazia... É um feitiço, tipo assim,
Era, tipo, é que eu não lembro. Eu queria lembrar da frase, mas eu não lembro. Era falando algum bagulho de, que Deus, não sei o quê, e pra lá, pra lá. Aí. Caralho, que bagulho bizarro. Eu não sabia dessa Como se porra, eu, não, cara. depois eu vou tentar achar essa frase, aí eu te mando no Telegram lá pra você ver. Mas essa frase era tiro e queda. Depois que me falaram, cara, se um testemunho já vai chegar na sua casa querendo te perturbar, falar isso, falar aquilo, fala essa frase pra eles que na hora eles vão embora. Aí eu falei, cara, é sério mesmo? O cara, não, é sério mesmo, isso sempre dá certo comigo. Eu falei, custa nada tentar, né? Aí, realmente, cara, essa frase era tiro e queda. Era tipo, era meio que veneno pra eles, tá ligado? Era você falar aquilo, eles, não, tudo bem, tem um bom dia. Aí ia pra próxima casa com aquela maletinha. Você andava de maleta também? Não, porque eu não segurava a maleta, quem segurava era a pessoa que ia comigo, né? Sim, mas você andava de terninha, esses bagulho, né? Andava, tinha que estar todo no esquema, cara. Tinha que estar todo no esquema. Inclusive, caralho, saudades. Cara, eu lembro. Você tocou até num ponto interessante, cara. Eu lembro que eu ganhei um monte de terno lá do ancião, porque eu não podia ir nas reuniões sem terno, cara. Então ele me deu sapato, me deu terno até importado. Tinha terno americano, terno alemão. Eu devo ter até uns 2 ainda aqui hoje. Mas, enfim, ganhei coisa pra caralho saindo com os caras. Tipo, eu não sei se é um fato verídico, mas todo o testemunho de Jeová que eu vi era tipo um judeu, mano. Tinha dinheiro pra caralho, mano. Cara, tipo, eles são bem de vida pra caralho. Não dá pra entender essa porra, cara. Falava assim, caralho, tio, os caras é bem de vida pra porra e vem encher a merda do meu saco de manhã, caralho. Vai fazer negócios, porra. Vai mexer com bitcoins. Vamos começar? Mano. Bora. Você ouviu esse barulho? Ouvi sim, Ronin. Sabe o que significa, né? Pega sua arma. Temos um crime pra investigar. Here's Johnny! Give me one of these guys! Investigações em série. Beleza. Hoje vamos falar do Pelé, né? Pelé do serial killer aí, né? O cara... Pelé do serial killer? De onde você tirou isso, cara? Porque em números ele foi o que mais fez gols, né? Caralho, vai tomar no cu. Bicho, caralho. Era foda, mano. Esse é um dos casos que, igual aconteceu lá com o... Igual acontece comigo com a família Manson. E o Charles Manson, que se diz, é que ele não matou ninguém. Ele fazia as pessoas matarem por ele, né? O que acontece é que o Jim Jones, na verdade, ele não matou 900 e poucas pessoas. 909 pessoas. Ele induziu, né? Ele induziu essas pessoas a se matarem. Na verdade, algumas até vão morrer porque elas vão tentar resistir. Mas no fim das contas, ele não pegou em nenhuma arma, até onde se sabe. Então... Vamos então começar. Você quer começar falando, Ronin? Eu quero. Beleza, então pode ir. Tô bem animado aqui. Vambora. Então, ouvinte, hoje vamos falar do Jim Jones, né? O cara aí é um dos mais conhecidos serial killers aí. Ele nasceu em 13 de maio de 1931 em Creta, Indiana. Na hora que eu li Creta, eu já me associei à Grécia. Eu também achei que era Grécia, cara. Eu fiquei com esse negócio. Caraca, meu, o maluco era grego, mas não. Eu olhei assim, Creta, eu falei, ué... Mas enfim, né? Nasceu em Indiana, Creta, na Indiana. O nome dele é James Warren Jones. Ele era filho de James Turman Jones, né? Isso. E era um cara que era que nem o Gacy, né? O pai dele era veterano da Primeira Guerra Mundial. Caraca, era muito doido, né, cara? Parece que a maioria dos assassinos teve pai veterano da Primeira Guerra ou da Segunda Guerra. Será que os pais que são veteranos... trazem alguma má influência pros filhos, alguma coisa assim? Mas aí que tá, veteranos e alcoólatras. Não pode faltar o alcoólatra. Claro, não pode faltar o alcoolismo básico, cara. Não pode faltar. Se você não tem um pai... ouvinte, se você é um serial killer ou vai se tornar um e não tem pai alcoólatra, desculpa, você não é um serial killer. Você é Nutella, cara. Você é Nutella. A raiz é pai veterano de Primeira Guerra e alcoólatra, é isso. Ele era casado com Lynetta Putnam Jones. A mãe do Jim Jones. Sim. E o Jim chamava o pai dele de racista e tal, né? Racista maldito. Racista maldito, Racistinha.
Rachistinha de merda. E além de ser racista, né? Segundo o relato, era alcoólatra também. Mas não tem indício assim que ele batia nele nem nada. Pelo menos eu não Meu vi isso. irmão, batia Mas sim. Eu acho que batia sim, cara. Sim, sim. Mas com certeza Pô, batia isso daí. tu já pensou, Ranin? Se tu chegasse pro teu pai, se teu pai olhasse estranho pra algum nego na rua, e tu chegasse pro teu pai, ô tio, seu racista maldito, tu acha que teu pai não ia sentar a mão na tua cara, não? É isso mesmo. Ainda mais nessa época, né, que tava aquela segregação racial Sim. nos Estados Unidos, né? Então, cara, isso daí era tipo uma ofensa, não é que nem hoje, né? Que é uma ofensa que qualquer um profere de boa. Mas De na boa, época, cara, caralho. não, De hoje boa, em dia. caralho. De Não, boa hoje em- na nossa esgotosfera aqui, que os caras são mais de boa. Mas vai falar isso no Twitter pra tu ver a Não, merda mas que eu tu digo. arruma. Não, mas eu digo quando é de negro contra branco, né? Porque aí não é Ah, racismo, não, né? sim. Entendeu? Se for levar por esse lado, né? Se for você falar, se você escrever racista maldito no Twitter, espera não, menos de uma semana você tá preso, cara. É, que nem você escreve lá, odeio brancos. Porra, caralho, esse maluco Não, é você nunca foda. vai acontecer nada. Você vai ser só elogiado. Não, sim, elogiado do jeito. Eu entendi o sarcasmo. Mas olha que foda desse Jim Jones, né? Ele era um moleque bem religioso e ele era Sim. interessado bastante em livros sobre política e livros sobre política e livros sobre coisas sociais, né? E olha os exemplos do cara: Gandhi, Marx, Stalin e adivinha quem? Será que a gente. O nosso Será que a querido gente. Bigode. Isso que eu ia perguntar pra você agora. Se a gente fala o nome dele ou se a gente fala bigode. Eu vou Vamos falar bigode, falar. né? Vou falar bigode, bigode, né? que o pessoal sabe, né? Sim, sim, o povo E o aí já pior tá é que o negócio do bigodinho, inteirado. cara, pegou. Uma curiosidade, nada a ver nada a ver com o negócio, nada a ver com o tema. Mas eu tava jogando esses dias, eu tava jogando um jogo. Era até que a personagem era uma médium, né? O jogo era literalmente The Medium, né? Que é a médium. Aí eu tava lendo uma carta e tava escrito: e eles se afiliaram ao bigodinho. Eu falei, caralho, velho. O pessoal, sério, cara, o pessoal da esgotosfera já tá mandando até nos Caralho. jogos, cara. Saiu do nosso meio esse termo. Cara, ó, os caras banalizaram cringe, banalizaram based, os caras vão banalizar tudo, cara. Daqui a pouco você vai ver bigodinho na Globo, os caras vão estar falando tudo isso de forma banalizada. Os caras banalizam qualquer tipo de gíria que sai da esgotosfera, cara. Eu lembro que quando surgiu a palavra based, né? Por causa lá do based viriato, eu curti demais essa palavra. Mas e depois, com o tempo, mano, foi mas tão usado de forma tão nada a ver que. Porra, mano, era uma palavra que eu curti, assim, tinha um impacto. Mas hoje em dia você fala based e a pessoa te olha e fala, mano, para de ser retardado, velho. Então é Pois foda é. isso daí, das pessoas usar tanto a palavra de uma forma errada que perde todo o brilho que a palavra tinha ou até o que a palavra representava, né? Isso daí se perde também. Sim. BR estraga tudo, né, cara? BR é É foda, fora, cara. complicado. E continuando aqui, né? Gostava de livros sobre política e sobre coisas sociais, né? E como eu disse, né? Os exemplos dele era Gandhi, Marx, Stalin e o Senhor Bigode, né? E como garoto, ele tinha uma visão de mundo em que negros e brancos pudessem ser tratados de maneira igual, né? Tipo, tinha esse sonho de que todos fossem iguais, amigos, I have a estendessem dream. as mãos. I have a dream, é isso mesmo. E os vizinhos dele achavam que a família dele era bem estranha, né? Porque o Jim fazia funerais, né? De brincadeiras assim, e muitos dos quais eram com animais mortos. Pois é, ele fazia um culto, ele queria fazer um culto religioso e nos cultos deles ele fazia funerais para animais mortos, o que é bem bizarro. Eu queria saber qual é que é a igreja que no meio do culto começa um funeral, cara. É isso mesmo. E até algumas pessoas questionavam onde ele encontrava esses animais mortos, né? E alguns pensavam que ele mesmo, né? Caçava esses animais e matava eles, né? O que eu O acho que que é? pode ser verdade, eu Eu também creio. acho que é verdade, cara. Não boto fé que ele andava assim pela rua, encontrava, sei lá, um esquilo morto e falava: Nossa, olha esse esquilo Sim, morto, vou levar para casa. muito é. Então ele fazia esses cultos religiosos aí, entre muitas aspas, né, com animais mortos, ao qual muito provavelmente ele mesmo matava esses animais, ele matava esses animais aí. E ele gostava bastante de falar sobre maldições, demônios, inferno. Era uma coisa bem assim, digamos,
nova para uma criança, né? Que isso era uma coisa mais difundada em igrejas mais adultas, né? Mas uma criança falando sobre demônios do inferno não era uma coisa tão comum. Sim, é verdade. E daí aconteceu que teve a separação dos pais dele, né? E daí Sim. então ele se mudou. 1948. Isso mesmo. E daí então ele se mudou com a mãe dele para Richmond, que fica lá em Indiana mesmo. Indiana também, exatamente. E lá ele concluiu os estudos em 1948. E enquanto ele trabalhava em um hospital, nessa época da adolescência dele, ele conheceu o primeiro amor da vida dele, né? Que o nome dela é Sim. Marceline Baldwin. Daí então eles se casaram em junho de 1949. Ou seja, eles se casaram em menos de um ano de namoro, cara. Em menos de um ano de Caraca, namoro. rapaz, ó, tava com fogo no rabo que tava louco. E eu já vou adiantar, hein? Essa era unicórnio, hein? O que você acha? Era honradinha? Pera, Unicórnio? rapaz. É. Pela foto Ela não parece abandonou. até... Não, a gente ainda vai chegar nessa parte, mas ela Aham. tava até o final, né? Então. Não, será que não, esse sim, daí sim. é Em o questão de unicórnio dele? lealdade, em Sim. questão de lealdade e fidelidade, ela foi foda, cara. Uhum. Ela foi foda. Então, é essa aí que os ouvintes procuram, né? Sim. Ou seja, daí- ouvintes, a fórmula do sucesso é: crie uma igreja que você vai encontrar a sua honradinha. Não é na igreja que você vai encontrar a sua honradinha. É É isso na igreja, mesmo. é na sua igreja, ou seja, na igreja que você criar. Vire um Jim Jones e aí você vai encontrar o amor da sua vida. É isso mesmo. Crie sua própria igreja, ouvinte. E daí, então, em 1951, ele se mudou para Indianápolis, onde ele viveu uma década lá, né? E nessa época, né, que ele se mudou para Indianápolis, ele começou a desenvolver algumas ideias políticas e querer buscar alguma expressão dessas dentro da religião. Então, como desde pequeno ele já tinha essa devoção para a religião, né? E daí, então, em 1952, ele tornou-se um estudante de um seminário metodista. Eu fiquei interessado em saber o que é metodista, as coisas, não manjo muito, depois eu vou dar uma pesquisada. Você conhece? Você manja? Cara, eu sei que igreja metodista é uma vertente da igreja, cara. É uma vertente? Se eu não me engano, é do John Wesley, porque o que acontece? Existem várias vertentes do protestantismo, né? Você tem o João Calvino, você tem o próprio Martin Lutero, e você tem também o John Wesley, que são digamos, os fundadores das igrejas protestantes. Eu não sei se tem um quarto não, cara. Eu acho que são só 3 mesmo. E a igreja metodista é da ideologia do Wesley. Ah, sim. Entendi. Vou dar uma pesquisada melhor depois, eu me interessei. E então, quando ele se tornou esse estudante do seminário metodista, né, ele acabou sendo expulso porque ele tinha essa ideia, né, de integração racial. Sim. Né, que foi meio que vamos dizer, um sonho que ele tinha desde criança, né? E ele trabalhou por um tempo junto com os tais batistas do sétimo dia, que é uma coisa que eu não entendo, mas vou passar a pesquisar, saber o que é. E, né, nessa fase adulta dele, ele tinha o sonho de fazer do mundo um lugar melhor, né? Então, Sim, pra negros e pra brancos. para negros e para brancos, né? O que é meio bizarro nisso é que ele vai associar essa ideia de mundo melhor ao comunismo, porque o comunismo que ficava pregando o tempo inteiro que o mundo era melhor, que com todo mundo cooperando, toda aquela ideologia comunista de que não existem governos, não existem ricos, todo mundo trabalha em prol da comunidade. E aí, por causa disso, que ele ficou encantado com o comunismo também. Uhum. E na sua primeira tentativa, né, ele tentou se tornar um pastor, né, já que ele era estudante de uma igreja já estabelecida, né, então ele já tinha uma base forte ali para poder crescer, né. Mas né, então ele brigou com essa tal liderança da igreja, porque nessa época era contra, né, era contra, tipo, existia uma igreja com brancos e negros, né? Tinha que ter uma igreja só dos brancos, outra igreja só dos negros, e no caso ele queria que essas igrejas fossem integradas, né? Não queria essa separação como tinha na época. Era a famosa época do apartheid, né? Que tinha essa segregação. Uhum. Mas aí, como não era uma boa ideia, né? Nessa tal época, ele foi expulso por defender os negros, no caso. E então ele resolveu criar. Que ele resolveu criar sua própria igreja, né? Exatamente. Já que é uma coisa muito comum hoje em dia, em diversas igrejas. Você vê aí todo dia.
Você vai numa esquina, numa rua, tem uma igreja na esquina, cara. Porque é sempre assim: Sim. o pastor briga com os membros da igreja, os fundadores da igreja, aí. Ah, vocês não vão fazer o que eu quero? Então vou abrir minha própria igreja. Aí vai lá, abre. Aí tem 200 igrejas no mesmo bairro, cara. Cada um porque um brigou com o outro. É isso mesmo. E nesse caso dele ter aberto a própria igreja, algumas pessoas dizem que praticamente isso se tornou meio que uma seita, o que meio que fez ele se tornar uma figura meio misteriosa, meio macabra, como líder dessa tal igreja, né? Então acho que foi Sim. o Zé Povinho, né? Zé Povinho começou a falar mal. Então, em 1954, né, ele criou essa sua própria igreja em uma área totalmente integrada, né? Então, era uma área mais que aceitava, né, mais negros e brancos juntos, né, pelo que eu entendi. E o culto recebeu vários nomes, né? Ele teve várias ideias, até que ele adquiriu um nome definitivo de People's Temple Christian Church Full Gospel, que traduzindo Exato. significa Templo dos Povos, da Igreja Cristã do Evangelho Pleno, algo assim. E Também tem outra vertente que o pessoal chama de Templo do Povo dos Discípulos de Cristo. isso, tem essa. Mas acho que também foi um dos nomes que ele tentou dar, né? Mas o que pegou realmente foi esse, né? Pô, é um nome bonito, né, cara? People's Temple Christian Church Full Gospel. Caralho. E grande pra cacete. Imagina você E perguntar, grande. qual igreja você é? Eu sou do The People Temple. Caraca, o cara passa meia hora só pra falar o nome da igreja, cara. Só pra falar da igreja, é isso mesmo. Enquanto eles falam, eu sou da igreja ali do tio Zé. Pronto. É. E em 1959, nesse templo que ele construiu, tinha cozinhas, tinha casa para idosos, ele também ajudava doentes mentais, ajudava as Sim, pessoas a procurar emprego, e era uma igreja realmente focada em ajudar todas as pessoas e ser racialmente integrada, né? Aceitar sim. brancos e negros. E daí então, né, ajudava sempre as pessoas com necessidades, né? E no caso, essa igreja se diferenciava porque a maioria das igrejas só pensava em separar brancos e negros, né? O que não era o caso dele. Ele realmente fugiu Exato. totalmente desse estereótipo da época. Mas então a sua igreja, ela oferecia uma visão meio utópica e diferente do que a sociedade tinha nessa época, foi o que eu disse. E através de tudo isso, ele adquiriu notoriedade, apoio político e, além disso, apoio da mídia. E assim, com todo esse apoio que ele teve, assim foi contribuído meio que por um fim a essa segregação racial em Uma departamentos coisa, públicos, uma em coisa também restaurantes que, e hospitais. uma coisa também que contribuiu pra diminuir a segregação racial foi a esposa dele dar uma de Angelina Jolie, né? Adotou mais de 6 crianças, cada um de uma etnia diferente. Você tinha asiático, negro, tinha pardo, tinha porra toda. A mulher queria fazer uma coleção, era tipo juntar cartas de orelhão. Sim, é isso mesmo. E daí então, né, o Jones começou a pregar especificamente para os negros americanos, né? Que aí eu já acho meio estranho, né? Porque se ele tinha uma igreja totalmente, né, sem segregação racial nenhuma, e aí do nada ele começar a pregar só para negros, fica uma coisa meio estranha, mas Sim, é o que relataram sobre, né? Então estou passando informação. E que era o que ele mais queria ajudar, né? Ele sempre queria ajudar mais os negros que os brancos, talvez por conta disso, né? Dos negros serem mais escorraçados na época, né? E frequentemente ele se utilizava de rituais de cura para poder atrair novos seguidores. Mas sim. aí que tá o pulo do gato, né? Esses eram eventos que eram bem ensaiados e encenados. Ele dizia que curava pessoas com problemas oculares e até doenças cardíacas. Então, o Jones está bem presente no nosso tempo, né? Porque hoje em dia é isso que acontece, né? Ah, será que a Universal prendeu com ele? Tá, é de se pensar, hein? Eu não duvido nada. E daí então vem essa parte que o Caverna acabou de falar pra gente, né? O Jones e a Marcelina, eles tiveram um filho, né? Eles dois mesmos fizeram um filho e adotaram várias outras crianças de diferentes etnias. Tipo, tinha japinha, tinha negro, branco, ruivo, tinha a porra toda, né? Tinha várias criancinhas lá de várias etnias. E olha só, ele apelidou a família dele de família arco-íris. Sim.
Boa. Se ele soubesse o que é Bons uma família tempos, arco-íris hoje em dia, hein? bons tempos que a família arco-íris não era o que quer dizer hoje, né, cara? Hoje em dia, família arco-íris é a filha trans, o filho viado. Aham. Dois É tipo só pais isso, e dois uma pais, duas criança. mães, É isso exatamente. aí. E ele se dizia estar bem orgulhoso dessa família dele, né? E nesse caso, né, por ele ter adotado essas tais crianças aí, ele influenciava outras pessoas a adotar crianças interraciais. Então, você, família branca, adote um negro. Você, família asiática, adote, sei lá, um muçulmano. Então, ele sempre pregava pelas pessoas adotarem crianças de outras etnias, né? Obrigado, miscigenação. John Jones ajudou bastante. Exatamente. E daí então, né? Como eu disse lá no começo, apesar de ele ter um casamento bem difícil, bem pesado assim, né? Por conta do que ele fazia, a tal Marceline, mesmo assim, ficou com ele até o fim de tudo, né? Ela não largou o osso. Exatamente. E E pode falar. não, eu acho que não, pode continuar. A parte que eu ia comentar, eu acho que não é agora não. Pode comentar, pode Uhum. continuar, quer dizer. E como essa igreja dele, né? Que vou chamar de Temple's People, né? Ou People's Temple, para ficar mais fácil. Ela crescia cada vez mais e mais e mais, tinha mais adeptos, mais pessoas, crescia cada vez mais e sempre era bem sucedida em tudo. Tudo que o Jones fazia lá era bem sucedida, né? Só que também essas suas práticas, né, como eu disse, de ele dizer que curava pessoas com problemas oculares, problemas cardíacos, começou a se espalhar, né? Mas isso não pegou muito bem. Daí então começou uma investigação nesses rituais de cura, né? E estava prestes a começar, né? Essas investigações. E o Jones decidiu que era uma hora de se mudar, né? Ele pensou, pô, vou começar a me investigar, então é hora de eu né, dar uma fugida aqui. E daí então ele começou a querer achar lugares para poder firmar o templo dele. E, inclusive ele visitou aonde? Adivinha? BR. O BR. Ele veio para nosso BR. Ele tancou o Bostil. Então, Cobostil. E então depois de um discurso que ele teve em 1961 sobre um tal apocalipse nuclear, porque ele tinha lido uma matéria numa revista que listava Belo Horizonte como um lugar muito, mas muito seguro caso tivesse uma guerra nuclear. E daí então o Jones viajou com a sua família para essa cidade, né, com a ideia da criação de um novo local para o templo. E então durante essa estadia ele fez sua primeira viagem para Guiana. Então ainda na época era uma colônia da Britânia. E então após ele chegar em Belo Horizonte, o Jones alugou uma casinha bem modesta de 3 quartos, Modesta com 3 quartos, né, cara? Puta que pariu, modesta, né? modesta com 3 quartos. Porra. E ele começou a estudar a economia local do lugar, começou a ver como é que era a receptividade das minorias raciais, né? E com a mensagem dele, embora que ele não tenha o idioma, né, no caso, que no caso foi uma barreira para ele, né, dele não Ele ter não esse falava idioma local, não português. falava português, né, essa língua maravilhosa. Então ele mesmo assim ele tomou cuidado para não retratar ele mesmo como um comunista, né, porque na época comunista não era bem visto, não. Sim. Eram os tempos de regime militar. Isso. A dita E mole militar. é isso mesmo. E ainda mais em território estrangeiro, né? E daí então ele falava de um estilo de vida comunitário apostólico. Só que, assim, no entanto, né, faltava recursos na região e fez com que o Jones e os seguidores que ele tinha se mudassem para onde? Rio de Janeiro, a terra, Rapaz. a terra do tiro, do tráfico e porra. Se ele soubesse, né, o que se tornou Rio de Janeiro hoje em dia também, Pois é. na época deveria ser totalmente diferente. E ele se mudou para lá em meados de 1963, e onde eles trabalharam com populações pobres, de favelas, essas coisas assim. Só que aí o Jones ele meio que ficou atormentado por uma culpa assim né, que bateu nele por ele ter deixado para trás Indiana, né? E a luta que ele estava fazendo pelos direitos civis e que possivelmente poderia perder tudo, né? O que tinha construído lá em Indiana. Quando esses pregadores associados a Jones em Indiana lhe disseram que o templo estava prestes a entrar em colapso sem ele. Daí então, Jones voltou aos Estados Unidos.
Então ele recebeu notícia que Botar as coisas ordem não... na casa. Isso. Então ele recebeu essa notícia que as coisas não estavam indo muito bem lá, e daí ele voltou. E daí agora eu vou deixar um pouco com Caverna aí, que eu falei bastante. Caverna vai continuar aí Então, pra cara, gente. depois que ele volta então para os Estados Unidos, ele recebe várias denúncias de dissessão de 8 jovens membros da igreja lá em 1973. O Templos fechou para o Jones e a sua liderança pessoal, porque o pessoal já estava meio que puto com algumas coisas que ele fazia e não estavam mais acreditando na liderança dele. Então o que acontece? Ele saiu de Indiana, porque Indiana não era mais um lugar que era bem-vindo para ele, e ele voltou. Ele foi, na verdade, né? Ele não voltou ainda. Ele foi porque a gente tinha só comentado que ele ainda ia pra Guiana. Ele foi pra Guiana lá, e lá ele criou uma comunidade. Essa comunidade que as pessoas apelidaram carinhosamente de Jonestown. Seria a cidade do Jones lá, a cidade com o nome dele. Seria uma comunidade onde todo mundo iria viver em paz, em um regime comunista, sob a liderança dele, sobre as bênçãos dele. Uma coisa que pode falar. E se você ver, tem umas fotos bacanas, né? Dele, tipo, ajudando a população. Sim. Tem uma foto que eu vi que tá com uns baldes d'água, todo mundo sorridente, todo mundo feliz. Aí você olha essa foto e não imagina, né, que aconteceria o que veio a acontecer adiante, né? É foda isso, né, cara? Sim, sim. Acontece que o Jim Jones, quando ele criou essa comunidade, ele começou então a ficar um pouco paranoico com esse complexo de liderança e começou a se achar até mesmo uma divindade. Então ele falava para os fiéis dele chamarem ele de pai, de papai, queria que ele realmente fosse o pai de toda aquela nação lá em Jonestown. E depois de um tempo, ele chegou até o absurdo de falar que era o próprio Cristo. E depois, se não fosse o bastante ele se chamar de Cristo, teve um tempo então que ele começou a falar que ele era o próprio Deus encarnado. Então, conforme o tempo passava, ele continuava a pregar que o seu lugar, o seu estilo de vida era a verdadeira religião na Terra. Sim. O Jones, então, ele fazia várias coisas, cara, que eram, assim, bem zoadas com o povo dele. Ele se aproveitava que as pessoas enxergavam ele como um líder e até mesmo como quase um deus. E o Jones abusava das mulheres lá em Jonestown. Ele pegava lá e dizia lá que a sua pizza era mágica, né? E abençoava as mulheres através do sexo. Então, o Jones, um abraço. A gente sabe de onde você tirou essa sua ideia aí de aproveitar das minas lá. Safado. Leu a biografia do cara, né? E ele só aplicou, né? Os caras é foda. Então lá em Jonestown tinham até uns bangalôs pequenos onde várias famílias viviam juntas. Tinha um espaço para plantio, criação de animais. O Jim não permitia que a comunidade tivesse contato com o mundo externo, né? Ou seja, era só aquilo ali e pronto. Havia o único aparelho de rádio em Jonestown e ele sempre ficava no dormitório do Jim. Segundo depoimentos de sobreviventes lá do massacre que a gente ainda vai comentar, o Jim Jones tinha o hábito de manter relações sexuais com as mulheres, como eu havia dito, ao intuito de abençoá-las através da penetração. Inclusive, um dos filhos adotivos do Jim descobriu que foi fruto de um desses abusos. E tempo mais tarde, revoltou-se contra todo aquele sistema. Agora vamos contar uma história bem interessante. Você aí, gamer, que está escutando a gente, você pode ter começado a pensar que a história do Jim Jones parece bastante com um jogo chamado Far Cry 5. Agora é que vai ficar mais parecido ainda, porque o Leo Ryan visita Jonestown. O Leo Ryan, que morou em vários lugares diferentes na sua infância, serviu como submarinista na Marinha dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, trabalhou como professor de inglês, ensino médio em Nebraska. Ele atuava como um político e tinha fortes convicções e um grande sentimento de justiça.
E em 1977, o Ryan ouviu falar de Sammy Houston, um velho amigo cujo filho havia abandonado o Templo dos Povos de Jim Jones e morrido pouco tempo depois. O Houston, na verdade, não conseguiu entrar em contato com a sua nora e netos lá em Jonestown. Ou seja... É que realmente lá ele não deixava sair nenhuma informação, né? Nada. Exatamente. Até que, como o Caverna disse, só tinha um rádio lá e era no quarto dele, e o restante ele sempre mantinha o controle de tudo. Nada externo entrava ali, entendeu? É isso que... O cara era bem ditador mesmo, cara. Era só as informações que continham ali no local e mais nada. Tipo, tudo era pela visão dele. Exatamente. E aí esse Léo Ryan, então, depois que ele descobre essa declaração que veio de uma Deborah Layton Blake, atestando a atmosfera de campo de prisioneiros e ameaças de suicídio em massa lá em Jonestown, ou seja, eles estavam vigiando os arredores daquela cidade, eles então começam um plano para poder pegar provas, para poder fazerem, digamos assim, um ataque a esta cidade e acabar com a palhaçada. E só um comentário. Pode fazer. Tem uma foto com o Jim Jones, né? Com um maluco que ele não é identificado, que foi tirado em 18 de novembro de 1978. E engraçado que pouco depois de tirar essa tal foto, o fotógrafo foi morto em uma emboscada no aeroporto. Exatamente. Ninguém podia chegar perto dele, ninguém podia tirar fotos dele. Todo mundo que tentava investigar Jonestown acabava morto por algum motivo. Sim. Quando o Jim Jones chegou na Guiana com seus assessores, na verdade o Ryan, desculpa, chegou com seus 2 assessores, um grupo que esperava trazer seus parentes de Jonestown e jornalistas, Ryan foi à casa que o templo alugou na capital de Guiana, Georgetown. Eu sou um cara mau, ele anunciou aos residentes. Alguém quer conversar? Ele garantiu que tinha a mente aberta e só estava interessado em ouvir as suas histórias. Ou seja, ele queria conversar com todos os cidadãos lá para poder pegar informações sobre a cidade. Eu só entendi muito bem essa apresentação dele, né? Ficou uma coisa meio estranha dele chegar e se apresentar como um cara mau e tipo alguém que quer conversar e uma coisa do nada assim. Foi bem estranho mesmo. Por isso que aconteceu com ele, né? Você acha também? Eu acho que na verdade o Ryan, ele falou que ele era o cara mau porque o Jones, ele se apresentava como se fosse uma espécie de salvador, de uma pessoa boa. E quando alguém vê um contraponto, né, o cara mau, como se fosse uma versão do diabo, talvez alguém que já estivesse muito desesperado e quisesse sair daquela cidade, daquele lugar, aceitasse a ajuda dele, né? Ou seja, eu sou o cara mau, eu sou o cara que é diferente da seita, que não tá associado ao Jones. Eu acho que foi isso que ele quis dizer com essa afirmação. Mas eu acho que também ele não esperava que tinha um certo fanatismo no local ali também, muito, né? Talvez né? ele não esperava isso, né? É foda. Pois é. E ele queria escutar as histórias das pessoas lá de Jonestown. Apesar da relutância de Jones, Ryan e um número limitado de sua comitiva voaram para Port Kaituma para ver Jonestown com seus próprios olhos. Ou seja, o próprio Jim Jones aceitou que ele chegasse em Jonestown. Mas em um dado momento da visita, um dos seguidores mais fiéis de Jim atacou Ryan com uma faca. Ryan até conseguiu escapar para o aeroporto improvisado da equipe, mas lá a Brigada Vermelha de Jonestown, que era como chamava a guarda pessoal do Jones, já estavam esperando por ele lá no aeroporto. Me fez lembrar o Khmer Vermelho do Pol Pot. Quem, pô? Já ouviu falar do Pol Pot? Que era um comunista lá, que ele tinha uma brigada que se chamava Khmer Vermelho, que era um monte de criança que ele armava para defesa dele próprio contra a população que fosse atacar ele. Ah, cara, eu acho que já ouvi falar sim, não tô lembrando de nome. Eu ouvi do Contraversão, eu não conhecia, mas eu ouvi lá e gostei. Aí me fez, na hora que eu li Brigada Vermelha, né, que era tipo seguranças do Jones, né, aí me fez lembrar do tal Pol Pot que tinha esse Khmer Vermelho, que era crianças de tipo 11, 10, 13 anos que andava com a AK-47 e que era a guarda pessoal dele. Muito foda isso. Sim. Assim, foda no mau sentido, né? Bom, então no aeroporto,
o Léo Ryan e 3 jornalistas e uma garota que era residente da comunidade, que tentava escapar com eles, foram mortos. Em um ato de desespero, Jim Jones ordenou que toda a comitiva fosse morta. Pra quem não pescou, né, pra quem é gamer aí que não pescou, isso me lembrou bastante o começo de Far Cry 5, né, que era quando chega o xerife, a repórter e o rapaz que era como se fosse um cadente, né, um recruta. E eles chegam na cidade lá do Far Cry. E aí tem aquele rapaz lá que é o líder da seita, que eu não lembro mais o nome, faz muito tempo que eu joguei. Então é basicamente a mesma história. E depois eles atacam o helicóptero deles e tudo mais. Igualzinho aconteceu na história do Jim Jones. Olha só que engraçado, né? Eles pegaram toda essa referência do Jim Jones. Cara, eu tenho Far Cry 5, mas eu nunca joguei, mano. Tem que... Cara, se tu for jogar, tu vai ver que é exatamente... O 3 é muito bom também. Se tu for jogar, tu vai ver que é praticamente a mesma história do Jim Jones, cara. O líder lá da seita, igualzinho. Muito Verdade, inspirado. eu tô vendo... É que eu não lembrava da capa do jogo, mas a capa do jogo é meio que ele no meio da mesa, assim, como se fosse Jesus Cristo, né? E como as se pessoas... fosse a última ceia de Da Vinci. Isso. Caraca, Exatamente. interessante. Bom, então, depois dessa presepada, depois desse ataque, digamos assim, do Léo Ryan, o Jones começou a ficar com o cu na mão. Ele começou a ficar preocupado. Tá dando muita gente aqui, né, em Jonestown. A coisa tá ficando perigosa pro meu lado. E aí, no dia seguinte, em 19 de novembro, o Jim reuniu todos os seus seguidores lá no templo e disse a todos que finalmente o grande dia havia chegado e era a hora de fazer o maior feito da sua carreira, né? Havia mais essa de parte É doideira, né, cara? é doideira demais. Haviam mais de 1000 pessoas no templo nesse dia. Jim disse às pessoas que a CIA estava a caminho e que mataria todos os residentes de Jonestown assim que chegassem. Ele estimulou a comunidade a não se render, já que eram pessoas boas e religiosas, e que a partir do ato todos estariam livres e seguros em um plano maior, ou seja, que as pessoas iriam morrer ali, mas elas iriam para um plano maior, eles iriam para onde Deus, né, ou ele como Deus, iria levar. Isso me faz pensar que realmente as pessoas levavam ele muito a sério e viam ele como Deus, porque eu olhando as fotos, cara, dava pra ver que as pessoas, tipo, idolatravam demais ele. Então, qualquer coisa que ele falasse, assim, para as pessoas, elas seguiriam fielmente. Assim, não digo todos, né, mas de uma grande parcela tinha realmente essa devoção pela figura do Jones, o que é uma coisa maluca, né, cara? Você devotar a sua vida a outro ser, né, mano? Outro ser humano. Uma coisa também que eu esqueci de comentar, que esse Léo Ryan, ele tinha muitos contatos na Rússia, na União Soviética, porque a União Soviética ia dar, digamos, asilo ao Jones e a todos os seus seguidores, ia dar êxodo a eles. Então, depois que ele matou esse Léo Ryan, a Rússia simplesmente cortou o contato com o Jim Jones. E aí não tinha mais o que se fazer. Sem a sua, digamos, a sua pátria comunista aí que ele tanto idolatrava, ele agora só queria morrer mesmo. E aí, cara, ele falou para todos os fiéis que para morrerem com dignidade, para não esperar que a polícia chegasse e matassem todos de forma violenta. Então ele falou que a melhor forma de se morrer com dignidade seria fazendo então um suicídio revolucionário para protestar contra as condições e o mundo desumano, de acordo com os membros do templo. Como é que foi feito então esse suicídio? Primeiramente, as crianças receberam um veneno que era cianeto de potássio. Os pais davam esse veneno para as crianças e eram orientados a se deitar junto a elas para depois morrerem. Só vou pôr um adendo, Caverna. Tem uma fonte que diz que era um suco de frutas vermelhas, e eu também vi algumas fontes que diziam que era um suco de uva, só para deixar essas duas versões aí. Uma coisa também que o Jones falou para os pais das crianças é que elas não iriam sofrer dor, né? Só que isso foi uma mentira, porque os pais alguns pais conseguiram presenciar os últimos momentos dos seus filhos tendo diversas convulsões e tendo gritos de dor. Porque o cianeto também, cara, mata de uma forma bem filha da puta, não é tão leve assim, não. A pessoa fica com o rosto todo contorcido e é brabo. Uhum.
Então o que acontece é que as crianças então se suicidaram e os pais logo em seguida. Algumas pessoas não conseguiram se suicidar, então elas fugiram e essas pessoas que fugiram foram esfaqueadas pelos soldados do Jones, ou seja, elas tinham que morrer ali. Foram ao todo 35 pessoas que conseguiram escapar desse suicídio aí em massa. Só que várias pessoas realmente morreram. Sim. Comentar alguma coisa? Então, eram mais de... Porra, na hora que eu vi esse número, eu fiquei lelé, mano. Tipo, mais de 300 crianças, né, cara? Tipo, Sim. 300 crianças foram mortas e como ele disse, né? Ele primeiro disse aos pais, não, dê o veneno aí. Não disse o veneno, né? Dê a bebida, né? O suco, alguma coisa aí para as crianças primeiro. E imagina o desespero dos pais, vendo as crianças se retorcendo ali com dor. Algumas tentavam fugir do local, e aí vinha essa tal Brigada Vermelha, né? Como o Caverna disse, que era a guarda pessoal dele, esfaqueava, também atiravam também. Então imagina a cena na hora, o terror que foi para as pessoas presenciarem aquilo. Eu fico pensando assim, cara, que mano, é muito difícil, cara. Ainda mais quando tem criança no meio, me dá uma angústia, cara. Ainda mais saber que Sim. os pais das crianças estavam ali vendo essas crianças ali sofrendo e não poder fazer nada. Cara, realmente esse caso aqui mexeu bastante também, mano. Não que os outros não tenham mexido, mas é que esse foi realmente um genocídio, né, cara? E Sim. até 11 de setembro, né, como tem relatos, né, foi o caso onde matou mais civis, né, no caso. Foram mais de 1.000 Exatamente. pessoas, né? Então, Foram. a gente acha que Até 11 o de 11 de setembro setembro foi... ninguém tinha Sim, quebrado o recorde dele. sim. Então, cara... Por isso que eu falo que... Na brincadeira, lógico. Por isso que eu falo que ele é o Pelé do serial killer, mas, tipo, ele não foi o cara que realmente fez o ato em si, né, de ir lá e matar, não, né, ele induziu as pessoas, o que eu acho pior, né, porque ele teve a inteligência suficiente, né, ou a esperteza, sei lá, de realmente ter uma boa oratória, ter, sei lá, ter aquele carisma que pessoas se mataram pelo cara, o cara, pô, a gente vamos ser invadidos, né? Que ele até disse negócio de CIA, né? Essas coisas. Sim. E aí, vocês preferem morrer para essas pessoas? Com certeza ele fez um jogo psicológico lá, alguma coisa, e convenceu as pessoas a se matar bebendo um veneno do que preferir ser invadido, né? E ser mortas por pessoas de fora. É um caso muito... Tá maluco. Uma coisa interessante também é que esse suicídio em massa já estava sendo planejado há muito tempo. Haviam reuniões que eram chamadas de noites brancas, e eram feitas até com uma certa regularidade. E Uhum. nessas noites brancas, eles simulavam como seria esse suicídio em massa. Então, as pessoas meio que já sabiam disso, então não era muito novidade para elas, não. Sim, e só mais um adendo, o Caverna, ele tinha dito, né, que sobreviveram 35 pessoas. Aí o ouvinte pode se perguntar, mas como assim, né? Sobreviveram 35 pessoas se as pessoas que tentaram fugir, caso elas não quisessem tomar o soco, ou ela tomava facada ou tiro. É porque o Jim Jones, ele tinha algumas pessoas de confiança. Então, essas 35 pessoas, nesse dia, assim, eu não vou falar que todas não conseguiram fugir, mas assim, creio que teve algumas que conseguiram fugir, se esconderam, né? Tem relatos falando sobre isso, se esconderam no mato e tudo. E também algumas pessoas nesse dia tinham saído, não foi, Caverna? Foi tipo comprar Sim. mantimentos, essas coisas assim, né? Pro local lá. Então, essas pessoas teve uma sorte imensa, né? Que além de ter alguma confiança do Jones nesse tal evento, elas estavam fora ali da comuna dele, né? Assim dizendo. Outra curiosidade também é que não morreram apenas pessoas, morreram os animais também. Morreram gatos, Isso. cachorros, cavalos, galinhas. Todos eles foram mortos a tiros. O Jim Jones não deixou passar ninguém, cara. Isso aí foi loucura, né, bicho? Até gato, cachorro, cavalo, foda-se, vai tudo mesmo. É todo mundo morrendo nessa porra, cara. O cara era Zezão, mano. Puta que pariu, velho. Aí o que acontece então? Depois desse suicídio, o Jim Jones então ele foi encontrado
cadeira de... É porque o pessoal chegou lá, encontrou aquele monte de gente caído no chão. Imagina como é que deve ser a cena. Aquele Nossa, tá monte de maluco. corpos. Mas Tem relatos, né, falando dos fotógrafos, né? Desculpa só cortar aí. Sim, Os tranquilo. fotógrafos chegando lá e meio que vendo como se fosse um tapete de corpos Sim. deitados no chão. Tem até, assim, se o ouvinte tiver curiosidade, eu não recomendo porque, porra, é meio foda, mas se tiver curiosidade, escreve aí no Google, John Stahl, e vai em imagens e lá você vê, né, a imagem dos corpos deitados lá, aquele monte de corpo. Então, imagina para os jornalistas, os fotógrafos que chegaram lá para cobrir esse incidente aí, e praticamente tem um tapete de pessoas, assim, cara, é maluco demais. Demais. O próprio Jim Jones, ele foi encontrado meio que, digamos assim, deitado numa cadeira de praia com um tiro na cabeça. Havia um ferimento de bala na cabeça. E quando o médico foi fazer a autópsia, disse que o tiro tinha sido auto-infligido, né? Que a pessoa, que o próprio Jim Jones teria atirado na sua própria cabeça. Mas Sim. acontece que o filho do Jim Jones disse que provavelmente ele mandou alguém atirar nele porque ele não teria coragem. Outra coisa também que se encontrou no corpo do Jim Jones foram diversas drogas. O exame toxicológico dele falava que ele estava repleto de LSD, barbitúrico, altos níveis de barbitúrico e outras drogas aí. Então ele estava realmente muito louco nesse dia. Vários membros da seita também, inclusive a própria viúva lá do Jim Jones, escreveram um testamento deixando o patrimônio, que era ao todo 7,3 milhões de dólares, para o Partido Comunista lá na União Soviética. Ou seja, o cara, depois de morto, realmente contribuiu para o comunismo. É foda, cara. Coisa. Na hora que eu vi essa parte também, eu olhei e falei, cara, não é possível que ainda, tipo, o Partido Comum ainda tirou dinheiro ainda de uma situação dessa, né? Ainda por testamento ainda e tudo. Uma coisa Saíram por triste. cima da carne seca. Uma coisa triste é que praticamente ninguém teve os corpos para ser enterrado, né? Os familiares, porque todos eles foram Sim. queimados, cara. Todos eles foram queimados exatamente lá em Jonestown. Isso que eu achei estranho, né, cara? Devia ser um crime isso, né, cara? Porque, tipo assim, os corpos estavam lá, foram envenenados. Tipo, não foram mortos, por exemplo, por fogo, sei lá, metralhado onde ficasse, né, desfigurado e tudo. Não. Os corpos ficaram lá ainda né, normais ainda, assim se diz, digamos, né? Então é muito estranho assim não terem dado acesso aos familiares a ver os corpos. Parece que foi uma coisa planejada até para isso também, de nada sair parece que era um local fora a parte do planeta, como se fosse, porque era como se nada entrasse, mas também nada saísse, tinha que ficar tudo ali. Tanto é que até os corpos ficou. Então é muito louco de pensar isso, cara. Exatamente. E o terreno de Jonestown foi completamente retomado pela floresta. Ou seja, hoje é uma floresta e até quem queira transformar ele em ponto turístico, mas o governo lá da Guiana não deixa que ninguém transforme aquele lugar trágico em ponto turístico. E esse foi o nosso último serial killer da primeira temporada do Sim. Investigações em Série. Eu espero que vocês tenham gostado aí desses 4 episódios que a gente tem trazido pra vocês. O que você tem achado aí, Ronin? Cara, tô feliz demais. Realmente é um projeto que eu abracei com muito carinho mesmo. Eu realmente me dediquei a fazer isso aqui. Realmente não estava na intenção de que isso aqui desse tão certo como deu. Tipo, não tinha essa perspectiva. Mesmo se tivesse dado certo, eu estaria feliz do mesmo jeito, porque realmente é um assunto que eu gostava, mas eu passei a gostar muito mais por realmente tentar entrar no mundo ali dos caras, né? Saber realmente da história deles, né? Desde a infância. E a gente vê, cara, que é é muito louco, né? Você vê que desde a infância tem resquícios, tem algumas coisas ali que você olha e você liga a vida adulta do cara e vê, porra, mano, realmente
se uma criança passa por certas coisas na infância, aquilo vai se fortalecer de uma forma tão grande que na sua vida adulta, né, aquilo pode se tornar uma realidade, não só, por exemplo, assim, o Takahiro, né, que era uma brincadeira que ele tinha na escola sobre estrangulamento, e isso daí se originou a ele matar as vítimas com estrangulamento. Johnny Gacy também, na infância, foi abusado, e isso daí na vida adulta dele também se proliferou, porque ele estuprava os corpos, e aí vem o Holmes, aí vem o Jones, então você vê que, cara, é muito interessante estudar sobre eles, porque você vê que tudo tem ligação. Às vezes a pessoa vê um caso desse e pensa, foi por acaso, o cara é um psicopata, é isso, é aquilo, mas você vê que tem coisas ali que, se você juntar o quebra-cabeça, no final das contas, você vê que realmente, não que seja certo o que eles fizeram, mas que ele, assim, tem os motivos dele, né? Mas nada que seja plausível, né? Porque isso não tira o fato que são assassinos, né? E dos 4, qual que você achou mais difícil de fazer, Ronin? E outra, lembrar, a gente ia fazer um top 4, né? Dos melhores, né? A gente ia lembrar, eu não lembrava dessa porra, não. Eu lembro que eu falei com. Não sei se eu falei com você em off, eu falei com você na gravação mesmo, Acho que pra foi gente em off, fazer. eu nem lembrava. Foi em off. Mas enfim, eu já tenho um top 4 bom aqui, mas eu já respondo. E respondendo a sua pergunta, o que eu mais achei difícil foi o do Holmes, cara. Com certeza. Pelas fontes, assim, que foram muito, mas muito diferentes da que eu e o Caverna tivemos, né? Tanto é que a gente fez um trato da gente pegar as mesmas fontes, beber da mesma fonte, né? Tipo, ter as mesmas, Literalmente. literalmente, né? Ter as mesmas informações para que não desse nada de errado, que foi o que aconteceu com o Holmes, né? A gente fez a primeira gravação e, cara, deu tudo errado, mano. Eu comecei a gaguejar, a tela do meu note desligou, o Caverna também deu umas travadas, eu fiquei Sem perdido, o seguir. Caverna, entendeu? O Caverna ficou perdido, eu fiquei perdido. Eu comecei, tipo, eu tava com o ventilador bem do meu lado, eu comecei a suar do nada. E, tipo, não ficou uma coisa tão legal, mas aí então eu e o Caverna regravamos e, cara, ficou sensacional, mas se for colocar um dos mais difíceis, eu coloco o do Holmes. E te repasso a pergunta. Cara, pra mim é o do Holmes também, não tem como, cara. Holmes também? Não tem Realmente como, o do né? Holmes. Do Holmes foi. E assim, agora falar do que mais gostou. Qual pra você foi? Cara, o que eu mais gostei de fazer foi o do Johnny Gacy, cara. Puta, tenho que concordar, mano. A gente tá numa sincronia foda, porque realmente o que deu errado a gente concorda e o que a gente mais gostou de fazer foi o do Johnny Gacy. Johnny Gacy, não sei, cara, foi muito foda. Acho que a É gente que a achou gente acertou foda. de primeira, né, cara? É isso, cara, a gente acertou de primeira. Assim, não que o do Takahiro a gente não tivesse acertado e do Ah, mas o Jones Takahiro tava também. meio cru, na moral. Eu achei que a gente melhorou bastante a partir do Johnny Gacy. O Takahiro tava meio Melhorou. cru, cara. Sim. Mas, cara, eu tô feliz demais, mano. Tô feliz demais. Mais um projeto concluído aí. Eu e o Caverna vamos Não, ficar. concluído nada. Isso é só o começo. A gente Não, só não, eu terminou a primeira digo. temporada. Não, de concluída a primeira temporada. Tipo, um projeto de primeira temporada, no caso, eu digo. Tô feliz. E a gente. Eu e o Caverna estamos. A gente fala ou deixa no suspense? Falou o quê? Na live? Sobre a. Isso. É porque teve Se um quiser. ouvinte aí, lá nos comentários, que perguntou quando é que a gente teria uma investigação ao vivo. Aí o que eu pensei? Pra gente fazer um season finale bacana, a gente até pode fazer isso em quase todas as temporadas, a gente pode ver. Mas um encerramento legal de temporada seria pegar relatos de ouvintes ou até mesmo casos que vocês achem interessante e mandar pro nosso e-mail aí. Que aí o que acontece? Aí você manda os relatos e a gente, na hora da live, a gente lê, comenta. E aí o Ronin também tem uma história de serial killer que ele viveu na pele. Não que ele seja o serial killer, mas que ele presenciou aí. Aí, aí o que acontece? Ele tem uma história também que ele vai contar na live, nessa live rolar. E aí os ouvintes mandariam e-mails pra gente e aí a gente comentaria ao vivo e faria, digamos assim, um compilado aí dos casos em live. O que vocês acham aí da ideia? A gente também, qualquer coisa, traz casos também mais curtinhos pra ler em live. Uhum. Então é isso, ouvinte. Se você quiser, assim, se o patrão der o aval aí de fazer essa live, vocês estão convidados a participar, mandando um e-mail, né? A gente
vai divulgar ainda tudo certinho, é só uma ideia que a gente tem. Quando tiver tudo já estabelecido e concretizado, a gente avisa aí na comunidade. E daí então, eu e o Caverna vamos ficar num hiato aí, né? Porque Não. até saber. Não, eu digo hiato assim, de até saber se vai ter segunda temporada, né? Vai, porra. O Hernando já não- falou. O Hernando já, Já? falou comigo. O Hernando já falou comigo que é pra eu pegar os casos de assassinos brasileiros e começar a fazer, pô. Aí o que eu vou fazer? É porque só Nessa- você tem contato com ele, tá ligado? Eu não Não, fico sabendo ô dos bagulho. caralho, você não ouviu lá Na Boca do Crime, pô? Você falou que tinha ouvido? Ele mesmo falou Não, isso, cara, Na Boca do Crime. Eu ouvi, mas. Não, calma, eu ouvi, mas tipo. Eu não achei que, sei lá. Achou que ele tava de eu- zoeira comigo? Não, eu achei Sacanagem que com a ele minha quis. cara. Não, vou te explicar. Eu achei que ele quis dizer nessa primeira temporada. Não sei se ele tá sabendo que a primeira temporada a gente vai fazer com 4 personagens, aí depois a gente vem pra segunda. Por isso que eu fiquei nessa dúvida, entendeu? Não, mas tá de boa, cara. Pra ele eu acho Eu que nem vai fazer diferença esse negócio de Eu temporada. pensei que ele ia. Eu pensei Na que ele achou que a real, gente ia Rony. trazer nessa. Na real, Rony, esse negócio de temporada não vai fazer diferença nenhuma na vida dos ouvintes e nem na do Hernani. Só fez diferença na nossa vida porque que a gente fez uma temporada pra caso o negócio não der certo, a gente pelo menos concluísse o projeto, entendeu? Mas pro ouvinte não vai mudar porra nenhuma, que a gente na semana que vem vai estar gravando o próximo assassino, entendeu? Não, é que eu digo assim, é mais por conta do, sei lá, o público aceitar o programa, tá ligado? Não sei, é que eu sou meio pessimista, tá ligado? Sou meio. Caralho, mano. Eu não tenho muito. Bom, mas o que eu quero fazer? Eu quero pegar aqueles comentários que o pessoal colocou lá no do Takahiro e alguns também que eles colocaram no do John Wayne Gacy e talvez alguns que eles coloquem no Holmes também, que o Holmes não lançou ainda a data de gravação desse podcast, o Holmes ainda não lançou. A gente vai pegar esses assassinos e a gente vai fazer a segunda temporada e vamos focar um pouco mais nos BR também, porque eu já tive pelo menos umas 3 sugestões aí de serial killers BR que a gente pode explorar e fazer também, cara. Sim, sim. Não, tranquilo, pô, de boa. E vamos aí, top 4? Top Bora. 4 pra mim. Meu primeiro, John Wayne Gacy. Curti demais a história do cara. Gostei demais de estudar sobre ele. Para mim foi um desafio, porque algumas fontes não batiam e eu e o Caverna teve que ligar uma coisa na outra, mas no final deu tudo certo. Para mim foi uma dinâmica foda. Em segundo, eu coloco desse mesmo aqui do Jones. Gostei demais também. Eu e o Caverna. Caraca, mano, foi muito foda. Passamos a informação de primeira, bonitinho, sem gaguejar. Tudo de primeira, foda. Uma história também bacana. Em terceiro, eu ponho o do Holmes. Por mais que tenha tido as controvérsias aí, de não ter dado certo a primeira, de ter algumas coisas que deram meio errado, mas regravamos pela segunda vez e ficou sensacional. E por último eu ponho o Takahiro porque foi o primeiro episódio, a gente não estava tão à vontade, digamos, estava tão assim sincronizado um com o outro, mas mesmo assim não deixou de ser um programa foda. Batemos quase 1.400 visu aí já, né? Porra, tô feliz pra caralho. Bom, cara, muito bom mesmo. Assim, cara. eu digo 1.400 visu nesse momento que estamos gravando, né? Porque ainda nem lançamos o Se Deus terceiro quiser, episódio, né? vai aumentar mais ainda, cara. Vai aumentar mais ainda. O Não do que a gente Gacy, esteja contando com o negócio de visualização. A gente tá fazendo isso aqui porque a gente gosta pra caralho. Mas Sim. é muito bom a gente ser recompensado pelo que a gente faz, né, cara? Sim, é muito legal, pô. É muito legal você ver lá as visualizações aumentando, os likes, os comentários. Isso é bem gratificante. Por mais que não seja o ponto focal nosso. E o do Gacy, né, já tá chegando com 900 já, nesse determinado tempo que estamos falando. Aí vamos postar o do Holmes. Cara, muito foda. São 4 caras aí que, como eu falei pro Caverna uma vez, né, a gente fizemos escadinha sem saber, né? Começamos ali com o Takahiro com 33, com 9. Aí veio o Gacy com 33. Aí veio o Holmes com, né? Então foi um projeto que deu certo do começo ao fim. Desde a nossa thumbnail foi pensada, o nome do programa foi pensado também. Então tô bem feliz que a gente terminou essa primeira temporada, mano, com chave de ouro. Sem nada a mais a falar. Bom, o meu top 4, em primeiro lugar vai o Holmes, o H.H. Holmes, porque eu acho que foi a história mais incrível que eu já estudei, porque por mais que tenha tido dificuldades, o camarada criar um hotel só pra matar, estuprar e torturar
mais de 200 pessoas é do caralho, irmão. Eu fico pensando no nível de insanidade desse maluco, cara. Então, pra mim, a história mais interessante dos 4, pra mim, é o do Holmes. Em segundo lugar, vem a do John Wayne Gacy. Por motivos óbvios, o cara era um PDF, ele era viadinho, mas assim... Bom, ninguém é perfeito. Acontece que o terceiro, então, fica sendo o do Jim Jones e o último do Takahiro mesmo. Uhum. E vou deixar um extra aqui desse episódio do Jim Jones. Pode falar. Que é um documentário dele, de 2006, que se chama Jonestown, Vida e Morte no Templo do Povo. Aí quem quiser dar uma olhada aí, é um extra que eu deixo aqui. Ele não tem muito extra, não tem muita coisa assim que eu poderia pegar de interessante. Ele também tem uma matéria no Fantástico, né? Se quiser o vídeo quiser ter mais algumas informações. Mas o que eu mais recomendo mesmo é o documentário. O documentário é de 1h e 26 minutos. Então, dá para vocês assistir aí. Tem mais algumas informações. Caralho, é a duração desse podcast até esse exato momento. 1h e 26 minutos. Daqui a pouco agora é 1h e 27. Então, praticamente fizemos um documentário podcast. Bom, enfim, considerações finais, Ronin, pra gente encerrar então. Cara, muito obrigado aí, ouvinte, por estar acompanhando. Tomara que a ideia da live dê certo. Estou muito ansioso em fazê-la, né? Ler os relatos de vocês aí. Repassar meu próprio relato que eu tive com um serial killer que eu conheci, entre aspas, né? E, fechamos aí com Jones, né? Essa nossa primeira temporada, né? Assim, digamos. Fechamos bem. Começamos lá com o Takahiro, meio mirradinho para baixo, e fomos evoluindo. E não quer dizer que a gente vai deixar de evoluir, a gente vai sempre trazer coisas novas, ideias novas, entendeu? Também tem o canal do Caverna aí, né, Caverna? Que a gente tá com o nosso projetinho lá do Estado Crítico. Espero que vocês acompanhem também. Inclusive, eu já encontrei um maranhense já. Olha só, o programa foi tão bom que o ouvinte ouviu e já me mandou a DM, já falou assim: pô, cara, se você precisar de um maranhense, eu topo. Eu falei, pô, beleza, fechou, cara. Aí, então já temos alguém do Maranhão, já temos o Cherokee pra fazer o Rio de Janeiro, né? Isso ele não mudar de ideia, eu espero que não. Uhum. Temos o Ronin pra fazer São Paulo, né? Teu amigo também vai participar, né, Ronin? Sim, eu vou trazer um amigo meu pra participar. Um amigo de longa data, a gente já fez rolê junto e tudo, então temos bastante história. E é isso, cara. Muito obrigado, Caverna. Muito obrigado, ouvinte. Tamo junto. Show de bola. Se inscrevam lá no Homem das Cavernas e no canal do Ronin também. Depois, logo vai pegar uns conteúdos maneiros lá no canal do Ronin. Tamo junto e fiquem com Deus. Até a próxima. Beijo. No meu último programa do ano em vosso amado lar, quero vos falar do que trata o versículo 2000 do último capítulo do Evangelho segundo Tim Tones. A felicidade é, antes de mais nada, merecimento a partir de uma vida reta. A felicidade é um estado de espírito que nos envolve a partir de uma consciência limpa. A felicidade é o amor. A minha felicidade é minha amada esposa Tamara Tones.
E o meu bem-amado esposo vos oferece a oportunidade da felicidade com o carnê da felicidade Tintones. Enceradeiras e geladeiras. Liquidificadores e televisores. Bicicletas e motocicletas. Lanchas e automóveis. Apartamentos, casa própria. Pensão familiar. Seguros de vida. Tudo isso e muito mais de graça, se você for portador do carnê da felicidade Tintones. Felicidade é sucesso, é bem-estar. Todo ser humano tem direito a uma vida confortável, na medida em que faz por merecer. O carnê da felicidade pensa na vossa felicidade, nessa e na outra vida. E tudo faremos para dar ao nosso amado irmão uma tranquila desencarnação. Enterro de primeira. Os mais belos túmulos. 6 coroas semanais. Ou, se preferir, cremação completa, com cinzas ao mar. Missa cantada no 7º dia e velas diárias por 1 ano. Nenhum ou pouco purgatório. Reencarnação garantida. Carnê felicidade, a felicidade em nossas vidas. E nesse dia feliz de Natal, do Natal de Tintones, daremos aos irmãos um prêmio especial. A super felicidade Tintones. Todos os prêmios. De uma só vez. Para os 7 irmãos sorteados do carnê. Sorteios semestrais. O felizardo pode ser você. E tem mais. Viagens internacionais. Compre o carnê. Ele é demais. Muito bem. Já estão nas mãos de Tâmara os carnês sorteados da super felicidade. Número 2. Número 13. Número 44. Número 99. Número 101. Número 220. Por favor. E número 330. Afinal, a família Tones também não merece a felicidade? Um Feliz Natal e um ano novo repleto do amor de Tintones. Que a paz de Tintones esteja com todos os irmãos em todo o mundo.